Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Elohim. A nossa aula de hoje, ela trata de um tema muito polêmico, demonologia. A demonologia é o estudo acerca dos demônios. Ela vem de duas palavras gregas, que são demônios e estudos, né? Que é demônio, que vem da palavra demon, e estudo, que vem da palavra logia, ou logos, né? Então é o estudo dos demônios. A demonologia é um estudo, então, acerca dos demônios, dos espíritos. Na demonologia cristã, nós estudamos o que a Bíblia ensina sobre esses demônios. A demonologia cristã que nós estamos tratando está intimamente relacionada com a angelologia, que é uma outra aula que você pode encontrar também no YouTube. Nós estivemos abordando essa matéria anteriormente, angelologia, que vai ensinar sobre os anjos e sobre os seres espirituais. Demonologia se trata especificamente de demônios, ou anjos ruins, anjos maus, seres caídos. A Bíblia revela que Satanás e seus demônios são esses anjos caídos, ou seja, verdadeiros seres pessoais que guerreiam contra Deus, contra os santos anjos e contra a humanidade. Você vai encontrar lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, uma referência a essa rebelião de Lúcifer. A demonologia cristã nos ajuda a termos consciência da existência de Satanás, seus servos e esquemas malignos. Nós buscamos embasamento teórico para que possamos então passar para vocês esse mal que existe, que tem assolado a humanidade, que são os demônios. Quando nós buscamos esses embasamentos, nós encontramos na literatura muitos assuntos, muito material quanto a Deus, ao seu Filho Jesus e ao grande amor de Deus. Mas praticamente não se encontra um acervo sobre os demônios. É muito pobre o material que você encontra disponível sobre a existência e a ação dos demônios. Muito comum, né? É muito comum se atribuir a existência do diabo e de seus demônios a crendice e misticismo. Existem muitas pessoas que dizem em que tudo que é ruim, né, é um karma, é uma resposta daquilo que o homem mesmo criou para si, mas que os demônios seriam apenas uma fábula, seria apenas um misticismo, uma revelação de crendice. Mas não é bem assim. E a Bíblia nos mostra que não é atributo de acaso, nem de karma, mas as coisas ruins acontecem nos nossos dias, assim como aconteceram no passado, devido a ações de demônios, esses seres que agem para matar, para roubar, para destruir o ser humano. Esses seres se rebelaram no princípio e agora continuam em rebeldia, em rebelião, para destruir tudo aquilo que Deus criou. Vivemos um tempo semelhante ao tempo de Jó. A Bíblia nos fala sobre esse homem temente a Deus, e que sofreu porque ele ignorava a existência dos demônios. Tudo o que acontecia, ele acreditava a Deus, né? Tudo entrava na conta do Altíssimo, tudo de bom e tudo de ruim. Se algo de bom acontecia na vida de Jó, ele atribuía a Deus. Se algo de ruim acontecesse com ele e com a família dele, também ele colocava na conta de Deus. Então, se os filhos morreram, foi Deus que os matou. Se os filhos nasceram, foi Deus que os fez nascer, né? Então tudo era Deus. Ele desconhecia a ação dos demônios. E ele mesmo admitiu isso no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Porque ele não se rebelou contra Deus. Ele não pecou contra Deus porque ele não se rebelou. Embora a ignorância dele fizesse com que ele responsabilizasse Deus. Ele achava
que as coisas boas que tinham acontecido na vida dele eram decorrentes de uma bênção divina. Porém, aquilo que aconteceu, dele perder os filhos, dele perder ali a riqueza, dele perder a saúde, tudo isso eram coisas ruins que o próprio Deus tinha lançado sobre a vida dele. A humanidade vive em guerra. Esse mal tem assolado, nós vivemos em guerra. Sofremos ataques incessantes e acabamos sendo convencidos, na maioria das vezes, que vivemos em tempo de festa. Isso, meus irmãos, nos mostra uma grande ignorância que nós temos vivido nos nossos dias. Vivemos como se estivéssemos em festa, como se estivéssemos esperando a próxima música tocar, enquanto que na verdade estamos em guerra. Estamos em guerra contra um mundo espiritual que muitas vezes desconhecemos. E nós precisamos ser ensinados, todos nós precisamos ser ensinados que existe um Deus que é bom, que é longânimo, que nos ama, mas também existe um exército contrário a Deus, que são os demônios. E esse exército, ele quer a destruição de todos nós. E eles não param, não desistem, não descansam. Esses seres malignos desejam combater contra tudo que se assemelha ao Criador, tudo que Deus fez, tudo aquilo que Deus, quando acabou de fazer, virou e disse: ah, isso é bom. Aí os demônios olham para isso e dizem: vamos destruir o que Deus chamou de bom. E o que a Bíblia diz sobre esses seres malignos? A Bíblia indica que os demônios são anjos caídos, que juntamente com Satanás se rebelaram contra Deus. Satanás e seus demônios agora desejam enganar e destruir todos aqueles que seguem e adoram a Deus. Então, irmãos, nós estamos em guerra, e essa guerra, ela tem os ataques diretos e os indiretos também. Porque o demônio, ele tenta nos destruir e também tenta nos enganar. E muitas vezes tenta enganar a humanidade dizendo que eles mesmos não existem. Que tudo é uma consequência, né? As coisas estão acontecendo de ruim, mas é a crise econômica, são coisas que o homem plantou, por isso está colhendo. Sim, tudo que o homem planta, ele vai colher. Porém, existem espíritos demoníacos, existem espíritos da maldade que estão por trás da corrupção, por trás das doenças, por trás da fome, né, para querer trazer a tristeza, para trazer morte, para trazer sofrimento e lamentação. Existe então essa batalha sendo travada agora mesmo. E muitas pessoas não se dão conta nem da existência desse exército que lhes é contrário e nem das estratégias que eles usam para roubar a nossa alma. O povo brasileiro, irmãos, o nosso povo, ele herdou das práticas religiosas dos índios nativos e dos escravos africanos algumas religiões que foram reforçadas por crenças espiritualistas, esotéricas e tantas outras doutrinas. Isso tudo veio trazer um sincretismo religioso que permitiu uma verdadeira confusão no que se entende de Deus, anjos e demônios. Muitas vezes a gente vê no nosso país uma confusão, né? Estão dando atributos a Deus que são atributos de demônios, e estão atribuindo coisas a demônios que são atributos de Deus. É uma confusão por causa desse sincretismo. E nós precisamos então estar estudando sobre esse assunto para acabar de uma vez por todas com essa confusão que existe. Então vamos ver um pouquinho sobre quem são esses demônios, como surgiram, como eles agem. É possível viver em paz com eles? Há diferença entre eles? Como é possível para a humanidade sobreviver a esses ataques, né, desses seres que nós não vemos? Vamos responder a essas arguições no decurso desse trabalho. Satanás e seus seguidores. São perguntas que a todo instante surgem e muitas vezes ficam sem resposta. De onde eles vieram? Né? De onde veio Satanás? Como surgiu na história da humanidade? Ele possui seguidores? Quem são os seus seguidores e ajudadores? E o que é o reino das trevas?
São perguntas que, como eu disse, ficam sem resposta na maioria das vezes. Em muitas culturas, há algum tipo de personificação do mal. Independente da região demográfica do mundo, em qualquer lugar do planeta, você pega desde civilizações mais antigas, povos indígenas, você encontra ali naquelas culturas a personificação do mal. Eles dão nome a uma entidade, a um ser que é responsável pelo mal. O termo demônio, na antiguidade, era usado para referir-se a deuses e semideuses, homens sobrenaturais. Então nós vemos que muitas vezes há uma confusão. Você vê que na antiguidade, para Platão, os demônios eram responsáveis pela comunicação entre deuses e homens. A origem dos demônios era entendida como a história de alguns heróis que eles faziam grandes coisas nessa vida e morriam. Quando eles morriam, depois que eles estavam no plano espiritual, no mundo espiritual, eles herdavam um poder maior ainda, e agora eles transmitiam, se comunicavam entre os deuses e a humanidade. Eram os semideuses. Esses semideuses também eram entendidos como demônios. Eram como se fossem os chamados anjos e divindades protetoras, são os santos dos romanistas atuais. A Bíblia nos apresenta o grande inimigo como Satanás ou Diabo. Esse é o nome que a Bíblia nos apresenta como líder do mal. De onde ele veio? Como surgiu na história da humanidade? Ele possui seguidores que o ajudam na tarefa de destruir a humanidade? Quem são os seus ajudadores? Bem, cada coisa a seu tempo, O reino das trevas. Então, irmãos, tem um reino das trevas? Tem. Esse reino das trevas é a casa do diabo. O diabo que veio do céu. Foi criado por Deus como um anjo, mas se rebelou e foi lançado para o inferno. Ele e os seus ajudadores, aqueles anjos que também foram criados por Deus e que seguiram a rebelião de Satanás, que foram então destituídos da glória de Deus, foram lançados num lugar chamado inferno. Esse inferno, a casa do diabo, é o reino das trevas. O reino das trevas é um lugar então que não foi destinado para o homem. O reino das trevas é uma realidade que todos nós deveríamos tomar conhecimento. Porém, a maioria nem se dá conta que ele existe. Tem pessoas que dizem, o inferno é aqui. Irmãos, irmãs, é importante que nós entendamos que a terra não é um inferno, porque não é a casa do diabo. Esse reino das trevas, conhecido como inferno, é o local para onde os anjos que se rebelaram contra Deus foram banidos. O inferno não é lugar para habitação humana, mas tem sido o destino de milhares de pessoas que desobedecem a palavra de Deus e que aceitam o governo do diabo e se tornam então participantes da mesma condenação do diabo. Bem, Satanás e seus demônios, que são os anjos caídos e expulsos do céu por causa da cumplicidade na rebelião satânica, esses demônios, juntamente com o seu líder, o Satanás, estão empenhados numa batalha feroz contra Deus e o seu governo. Eles se esforçam muito para serem adorados. O que eles querem do homem é a adoração. Esses inimigos de Deus querem desesperadamente a adoração que é só devida a Deus. Satanás é o imitador de Deus. Ele tenta de todas as maneiras fazer as coisas se parecerem com o agir de Deus. Ele deseja governar o universo no lugar de Deus. O seu propósito é ser também adorado como Deus. Ele convenceu alguns anjos que estavam ao seu comando que ele seria um Deus melhor do que o eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Nós vamos ver isso em Isaías capítulo 14, versículo 13 ao 15. Nós estivemos lendo no começo, agora novamente fala sobre isso, irmãos, sobre essa rebelião que ele intentou no coração dele subir acima do trono de Deus.
E na sua imitação de Deus, né, que é triuno, o Satanás também construiu para si um triunvirato, um governo triuno, constituído por ele mesmo, o diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta. Nós vamos encontrar isso no decorrer da Bíblia, vamos encontrar essa declaração também, principalmente no livro do Apocalipse, porque o diabo pretendeu ser Deus acima de Deus. E então ele constituiu esse governo dele em imitação ao governo de Deus. Deus, ele possui um governo triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora o diabo, então, ele se junta com dois outros demônios, a besta e também o falso profeta. O diabo pretendeu ser Deus e constituiu esse governo, mas a Bíblia já nos fala que ele é um derrotado. Quando a gente fala do governo do triunvirato, né, dessa imitação que ele faz de Deus, nós então entendemos que tem o próprio diabo como líder supremo e o seu campeão mundial, que é o anticristo, que é apresentado ao mundo como se fosse algum tipo de salvador no lugar do verdadeiro Cristo. Esse anticristo é a própria besta. E temos também o falso profeta, que vai tentar enganar as pessoas imitando o ministério do Espírito Santo, fazendo grandes sinais e maravilhas. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que o inferno é todo organizado. Ele não é uma bagunça. O diabo, ele tenta destruir tudo aquilo que Deus fez e tenta imitar as coisas que Deus fez, só que para o lado do mal. É importante notar que Satanás é revelado progressivamente na Bíblia. Nesse processo de revelação, são-lhe atribuídos muitos nomes para descrevê-los. Tais nomes são mais do que uma indicação dos seus motivos, estratégias e mau caráter. Satanás não é eterno. Ele foi criado por Deus, mas não foi criado para ser malvado. E não recebeu esse nome quando foi criado. Deus não criou o diabo para nos tentar. Deus não criou o diabo para ser diabo. Ele criou um anjo bonito, um anjo bom. Mas o diabo pecou e se rebelou. Já o nome de Lúcifer ocorre uma vez nas Sagradas Escrituras e apenas em algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa, geralmente usado na Vulgata, para referir à estrela da manhã ou a um filho do sol. Então você vê que essa palavra, Lúcifer, esse nome, não se encontra em todas as traduções da Bíblia, mas nós entendemos como sendo o nome do diabo. Demônios soltos e demônios presos. Será que existe diferença? Os demônios, afinal de contas, estão soltos pela terra ou estão presos no inferno? Existem demônios que estão presos e demônios que estão soltos? Como é isso? Há demônios, irmãos. Há demônios que andam pela terra, afligindo as pessoas, e demônios que estão presos no inferno junto com o diabo. Apocalipse capítulo 9, versículo 14 e 15. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Irmãos, então nós entendemos que existem anjos que estão presos no inferno. Esses demônios estão presos porque a terra não suportaria, e para preservar a humanidade, Deus os deteve no inferno. Esses anjos são os generais do inferno, são os comandantes do diabo, aqueles que são tão furiosos, que estão tão propensos a destruir, que se estivessem entre nós, a humanidade seria destruída ainda mais do que é hoje. Entretanto, há também os demônios livres na terra, que agem por aí cumprindo o intento satânico. Esses demônios são soldados, demônios de baixa patente, e obedecem às ordens que recebem de seus líderes no inferno. Os demônios que agem na terra se dividem em legiões,
E cada um desses agrupamentos recebe ordem para agir em determinada região e para operar determinada desgraça. Os demônios que oprimem e até possuem os corpos dos descrentes têm preferência por nomes, que podem variar para assustar e intimidar as pessoas. O nome que essas entidades malignas se dão não é de fato o nome que possuem. Eu quero deixar isso bem claro, porque nós temos visto grandes aberrações no meio evangélico, porque acreditam, né, a esses demônios os nomes que eles se dão. Nós entendemos, porque a palavra de Deus nos ensina que o diabo é o pai da mentira, e não há nele verdade, e não há verdade nenhuma nele. Isso significa que se um demônio se manifesta e apresenta um nome, isso não necessariamente é uma verdade. Você não pode acreditar no que ele está dizendo. E outra coisa, os demônios não são onipresentes. Esse atributo é apenas de Deus. Eles não são onipresentes. Eles não podem estar na Bahia e no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo. Eles não podem estar no Rio de Janeiro e em São Paulo no mesmo momento. Então, como explicar que um demônio se manifesta e diz ter um determinado nome, no mesmo momento se manifesta em outro lugar dizendo que ali aquele demônio se diz com o mesmo nome? Ele seria então onipresente? Não. É porque alguns demônios que fazem parte daquela legião, eles agem daquela maneira e se dão nomes para assustar as pessoas. Eles agem dessa maneira para que possam ser temidos, trabalhar no medo das pessoas, de forma a enganar, para que as pessoas acreditem que esses demônios possam estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é mentira, pois embora sejam rápidos, eles são muito rápidos, são altamente velozes. Os demônios, assim como os anjos, né, eles não estão limitados, assim como o homem. O homem ele é limitado pelas forças da natureza e pelas leis da física. Anjos e demônios, não. Eles podem passar de um continente ao outro num piscar de olhos. Você inspirou e expirou, é tempo mais que suficiente do demônio sair do norte do país e ir até o sul do país. Então, isso eles conseguem fazer. São muito rápidos, mas não são onipresentes. Quando o diabo se rebelou, ele conseguiu fazer com que 1/3 dos anjos o seguissem. Esses demônios estavam sob a autoridade dele, e por isso se conclui que eram inferiores a ele. Nenhum querubim, além de Lúcifer, foi lançado no inferno. No entanto, qualquer anjo é capaz de destruir um ser humano, e qualquer deles tem milhares de anos de experiência para enganar a humanidade. Nós precisamos entender isso. Um anjo, de menor patente que for, ele é superior ao homem e muito capaz de destruí-lo com facilidade. Eles são mais inteligentes, mais rápidos, mais fortes, não se limitam, como eu disse, às leis físicas. E olha, esses demônios não duvidam de Deus. Então a batalha contra os humanos é uma batalha desigual, porque a força deles nos supera muito, nos supera muito. Nós recomendamos a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 ao 15, para que você venha entender que existe uma grande destruição causada pelos demônios que estão livres pela terra. Destruição e morte por toda parte. Mas quando os piores demônios saírem do abismo, haverá um grande lamento sobre a terra, uma destruição que nunca houve. E nós precisamos estar preparados, né, para guerrear. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não estaremos mais aqui quando esses demônios forem soltos. Nós seremos arrebatados primeiro. Mas hoje nós enfrentamos demônios todos os dias, demônios que são comandados, demônios que recebem ordens desses outros piores que estão presos no inferno. Então nós precisamos reconhecer que isso não é uma crendice, não é um mito, mas é verdade, é real.
principados e potestades. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Provavelmente você já escutou alguém falar sobre esses nomes, né? Sobre esses principados, essas potestades. E nós vamos estar aqui então falando um pouquinho, mas você vai estar aprendendo mais ainda sobre esse tema quando nós tratarmos da aula de batalha espiritual. Principados. Principados são os demônios que ocupam a posição de autoridade política sobre reinos, países, estados e municípios. Eles são muito regionais. De modo semelhante aos reis, presidentes, governadores e prefeitos, os principados têm estabelecido sua autoridade maligna sobre diversas nações. Eles agem inclusive através dos governantes humanos, como foi no caso de Herodes, que tentou matar o recém-nascido Jesus, né? Ele estava ali sendo usado por principados. Tá? Então, Apocalipse também fala sobre isso, Apocalipse 16, versículo 14, vai falar também sobre isso, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os principados governam aqueles homens que se acham estar no governo das nações, né? Então eles exercem esses poderes de governo. As potestades são demônios que, visando o domínio completo, essas potestades estabelecem seu reinado no poder religioso. Eles vão agir na religiosidade da humanidade. São as potestades que dirigem a orientação espiritual dos povos e controlam suas religiões. Esses demônios, essas potestades, criam e desenvolvem religiões pelo mundo inteiro. Eles são responsáveis pelas heresias também, né? Essa classe de demônio, ela agiu sobre os principais sacerdotes, né? Ali o Sinédrio, também na vida de Caifás, para que pudessem então prender, julgar e por fim crucificar o Senhor Jesus Cristo. Então as potestades, elas prejudicam a fé cristã também, porque acabam exercendo influência sobre aqueles que não procuram um devocional com Deus, aqueles crentes que não têm se enchido do Espírito Santo, se encontram fracos e acabam sendo enganados por esses espíritos ministradores do inferno, que vêm trazer heresias, vêm trazer fogo estranho para dentro da igreja. Nós possuímos grandes exemplos na história humana sobre a ação dos principados e dessas potestades unidas. Os principados e as potestades se unem para destruir. Nós temos visto isso na história da humanidade. Nós podemos nos lembrar também que isso aconteceu quando houve a Inquisição da Igreja Católica, onde milhares de pessoas que contrariavam a Igreja, né, que possuía o domínio sobre o governo, eram queimadas vivas. Essas pessoas eram queimadas, né, quando elas não concordavam com alguma coisa que era determinada pela Igreja Católica, ou elas possuíam alguma coisa que os governantes, os padres ou papas, desejavam. Um exemplo, uma pessoa possuía terras, propriedades, dinheiro, né? E aí essas terras, propriedades e fortunas eram desejadas, eram almejadas, eram invejadas por padres e até mesmo por papas. O que eles faziam? Eles lançavam uma acusação de bruxaria, eles mesmos acusavam, eles mesmos condenavam e eles mesmos iriam ali com a sentença. Matavam na fogueira e tomavam para si, né? Diziam que era em nome da igreja, era para a obra de Deus, mas era mesmo para si, a fortuna da pessoa, as propriedades das pessoas, as terras que as pessoas tinham. Então ali você vê o governo e a religião lado a lado, né? Principados e potestades atuando para a desgraça da humanidade. Isso não parou ali, né? Isso tem sido manifestado por séculos.
nós sempre vamos entender, nós sempre vamos acabar nos defrontando, né, com essa ação unida de principados e potestades. Atualmente nós temos exemplo de países onde o governo, quer dizer, o principado e as potestades se unem contra os cristãos. Do que eu estou falando? Os países muçulmanos. Países que adotam a religião muçulmana e que proíbe o cristianismo, onde você pode perder tudo que você tem, sua esposa, seu dinheiro, sua casa e a sua vida, somente porque acredita em Jesus Cristo. E é uma ação totalmente legal, ou seja, a lei do país, o governo do país está de acordo com a religião do país, e isso contra a igreja do Senhor. Principados e potestades agindo ainda nos dias de hoje. E o diabo é o príncipe dessas potestades do ar. É ele que governa sobre todos esses anjos caídos, quer sejam livres para agir na terra, quer estejam presos com ele na escuridão. Então isso é o que nós temos a apresentar sobre o tema principados e potestades. Você vai estar aprendendo mais sobre isso na aula sobre batalha espiritual. Vamos falar agora sobre a ação dos demônios na vida das pessoas. Bem, quando nós falamos da ação dos demônios, normalmente nós dividimos em dois tipos: a opressão e a possessão. Na opressão, nós entendemos uma ação demoníaca, a ação de demônios no ambiente que a pessoa está, né, atingindo a moral da pessoa, o físico, a saúde física da pessoa, a saúde material, a prosperidade da pessoa, e também na sua vida espiritual, quer dizer, ela se sente oprimida, ela se sente angustiada. Daí vem, né, os males de depressão, vem a síndrome do pânico, vem todos esses males. Porém, nós também precisamos entender que quanto à questão da opressão no que se diz respeito à moral, é quando você vê pessoas propensas à mentira, a pessoa mente para si mesma, doenças que não se tem nem mesmo explicação, faz o exame e não encontra a causa material. Quanta miséria no mundo, né? Miséria em países ricos, em países na África, onde são os maiores exportadores de diamantes do mundo, países ricos em petróleo, e também são os países mais pobres do mundo. Países como o nosso próprio Brasil, um país que está batendo recorde de corrupção, onde você vê todo dia uma notícia de roubo. Roubo numa estatal, roubo numa empresa prestadora de serviços, roubo e mais roubo. Não se pode roubar aquilo que não tem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos que o país é um país rico. Tem tanta coisa no nosso país que se consegue bater cada vez mais recorde de corrupção e de roubo. Mas ainda encontramos pessoas abaixo da linha da pobreza, pessoas vivendo na miséria. E o governo, debaixo de uma ação de demônios, ao invés de combater essa miséria, faz o quê? Muda tabelas, muda índices para determinar o que é pobreza. Exemplo, uma pessoa em estado de miséria é aquela pessoa que recebe menos de R$70 por mês. Então vamos mudar isso. Vamos dizer que agora pessoas na linha da miséria são aquelas que não aquelas que ganham menos de R$70 por mês, mas aquelas que ganham menos de 300. E aí você consegue dizer que mais pessoas estão fora dessa linha da pobreza. Irmãos, isso é engano. Isso é uma ação do diabo. E isso tem nome de opressão, tá?
quanto também a questão da opressão física, que é quando os demônios causam enfermidades e doenças, né, sem que haja uma possessão. Nós vamos explicar daqui a pouquinho sobre possessão. Na opressão, você tem uma doença, e essa doença, ela também é provocada por demônios. Como assim, pastor? Bem, vamos explicar. O demônio, ele pode agir de diversas maneiras, e uma das maneiras que ele age é o que nós chamamos de parasitismo. É um parasita. O demônio age como um parasita, e para isso ele precisa de um hospedeiro. Se o hospedeiro fosse o homem, nós teríamos o caso de possessão. Quando nós estamos falando de opressão, nós temos essa opressão física, nessa enfermidade, onde esse demônio, ele recebe o nome de espírito de enfermidade. Esse espírito de enfermidade, ele vai parasitar, ele vai agir dentro de um hospedeiro. Que hospedeiro é esse? Uma bactéria, um vírus. E aí você vê essas doenças sendo propagadas. Bactérias que sempre habitavam o intestino do homem, vírus que sempre estiveram soltos na terra e que não traziam esses males. E aí de repente a doença vai ficando cada vez pior. O vírus vai sofrendo mutações. Mutações às vezes que são provocadas em laboratório por aqueles que deveriam trabalhar para a saúde da população e muitas vezes trabalham para o diabo, causando mutações em laboratório para piorar essas doenças, mas também mutações naturais. Os vírus simplesmente pioram. Isso é o que? A ação de demônios, espíritos de enfermidade dentro dessas bactérias, dentro desses vírus, que vão agir destruindo a saúde do homem, trazendo essas doenças. Então isso, meu irmão, isso é opressão no ambiente. Você entra num lugar, o ambiente está carregado, se sente mal. Tem pessoas que entram num lugar e desmaiam. Pessoas que entram numa casa e sentem dor de cabeça na hora. Isso é uma opressão. O ambiente está cheio de demônios. Então nós temos essas ações do diabo que nós chamamos de opressão. E também vamos falar agora sobre a ação dos demônios que nós chamamos de possessão. Possessão, que também é um parasitismo, né? Onde esse parasita do inferno vai hospedar agora no próprio ser humano. Se a opressão é a presença de demônios em torno da pessoa, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro da pessoa. A opressão opera de fora para dentro. Já a possessão é o contrário. Ela começa dentro e vai surtindo efeitos para fora. É sinal de que o diabo alcançou grande domínio sobre a vida da pessoa. Né? Então a pessoa está sendo controlada pelo inferno. Demônios podem controlar reações. Quando os demônios não apenas dominam o ambiente, mas passam a controlar uma pessoa, existe aí então o típico caso de possessão. A pessoa está possessa, ela perde o controle de si mesma. Ela faz as coisas, nem lembra. Né? Nós vemos muitas vezes isso acontecendo em noticiários, né? Na televisão, nos jornais, de pessoas que cometeram um crime e de repente dizem, olha, eu não sei, eu estava lá em casa, quando eu vi, eu estava lá na rua, com a faca na mão e a pessoa ali no chão, ensanguentada. O que aconteceu? O demônio tomou aquela pessoa. Tomou aquela pessoa, possuiu o corpo dela, agiu controlando ela totalmente para aquilo que ele tinha planejado, que era a destruição de uma outra vida. Então, irmãos, isso é possessão. Possessão é quando a pessoa perde o domínio de si mesmo e passa a ser controlada totalmente pelos demônios. Agora, opressão e possessão.
podem atingir o crente? É uma dúvida, uma pergunta que a gente tem enfrentado muitas vezes, né? As pessoas se perguntam muito sobre isso. Será que o crente pode ser vítima de uma opressão? Será que o crente pode ser possuído por demônios? Quanto à opressão, nós precisamos estar atentos, pois o inimigo vai perseguir a cada dia, a cada esquina, a cada passo, para tentar nos derrubar, para tentar nos desviar do nosso propósito de buscar a santidade e da consequente comunhão com o Senhor. O diabo e os seus demônios não descansam. Eles andam ao derredor, somente ao derredor, mas o tempo todo ao derredor, né? E aí, irmãos, nós somos vítimas disso. Podemos entrar num ambiente e o ambiente está carregado. Então você pode se sentir oprimido pelo diabo. Agora, quanto à possessão? Então o crente pode ser vítima de uma opressão, né? Porque ele está num lugar e se sentir oprimido, se sentir atacado, porque vai ser atacado mesmo. Mas possuído, o verdadeiro crente, nós somos selados com o Espírito Santo. E a palavra também ensina que luz e trevas não podem coexistir. Então, se o crente está ligado no Espírito, se está se alimentando da palavra, ele não pode ser possuído por demônios. O crente tem um só Senhor vivendo no seu coração e dirigindo sua vida, que é Deus. Então, o crente verdadeiro não pode ser possuído, embora possa sofrer com opressão, né? O Espírito Santo vai transformar o nosso caráter. E aí antes vivíamos em trevas, mas agora nós temos a luz. Então, na presença do Espírito Santo, o mal não pode permanecer. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Então, o inferno não pode habitar no mesmo lugar que habita o céu. Na verdade, a nossa batalha contra falhas pessoais e aberturas de brechas, para que o inimigo possa atirar uma seta, deve estar constante. Nós devemos ter essa consciência. Estamos numa batalha, a batalha é real, e se nós dermos brecha, nós dermos lugar, aí sim. Porque Deus não habita num coração cheio de inveja. Se há pecado, então a luz se apaga. E aí o diabo pode entrar. Então nós precisamos estar o tempo inteiro nos alimentando da palavra, buscando o Espírito Santo, para que o diabo não venha nos dar uma rasteira. E uma vez que o Espírito se ausentar de nós, uma vez que o Espírito Santo sair do cristão, devido ao pecado, devido a uma vida fora dos padrões de Deus, a casa vai estar arrumadinha, os demônios entram. Mas o cristão, na posição de cristão, não pode ser possuído. Então nós precisamos estar atentos a isso tudo aí. A autoridade sobre os demônios. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, isso nós temos visto acontecer bastante. Não é porque uma determinada igreja ou um determinado grupo de cristãos pratica um exorcismo, é uma igreja ávida por expulsar demônios, que está agradando a Deus. Nós precisamos ser obedientes. O que faz o cristão ser cristão é a obediência e não o fato de expulsar muitos demônios. Todos os cristãos verdadeiros, genuínos, receberam a autoridade para expulsar demônios. Todos nós podemos determinar e os demônios saem, não no nosso nome, mas no nome daquele que nos recrutou, aquele que nos comissionou, aquele que nos chamou para esta obra, que é o Senhor Jesus Cristo. Após nós tomarmos conhecimento de que estamos em guerra contra seres poderosos e invisíveis, o que nós podemos fazer? A não ser esperar pelo pior. É o que deveríamos fazer, esperar pelo pior. Estamos em guerra e são mais fortes e mais numerosos que nós, mas não assim.
nós podemos ter paz, nós podemos ter esperança, nós podemos estar alegres em Deus, porque o Senhor nos deu esse poder e essa autoridade para romper com o mal, para vencer o mal. Quando nós estamos nessa milícia, nós estamos militando, né, no exército de Cristo, quando nós estamos nessa peleja, nós sabemos que vamos enfrentar a oposição, mas essa oposição não vai sobressair, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Nós podemos determinar e os demônios vão sair, vão fugir por causa do nome de Jesus Cristo. E o Senhor nos deu essa confiança, nos deu essa autoridade e nos deu esse poder. Mas nós não precisamos ou não devemos ficar de maneiras alegres porque isso acontece. Mas a nossa alegria vem do fato do nosso nome estar escrito no céu. Não adiantaria coisa alguma você expulsar legiões e legiões de demônios e na hora de entrar no céu o teu nome não está escrito lá, você andou em desobediência e por isso não conseguiu entrar. Nós precisamos enxergar o que está por trás de tamanha corrupção do gênero humano. Nós vemos pessoas se erguendo contra seus próprios amigos e familiares. A traição vem daquele que beija o seu rosto e senta à mesa conosco, irmãos. A coisa é assim. A guerra é constante. Aquele que te abraça é aquele mesmo que te trai. E aí? Como é que você faz? Você tem autoridade sobre os demônios, mas precisa também saber enxergar o que está acontecendo. Porque muitas vezes nós ficamos o quê? Ficamos aborrecidos com a pessoa e esquecemos que existem demônios atrás daquela pessoa. Intrigas e maledicências passaram a integrar a sociedade e convive-se naturalmente com todo tipo de depravação. Há até autoridades constituídas para defender leis que tragam mais depravação ainda, como se o que tivesse de ruim no mundo não fosse bastante, né? A cada dia o inferno mina a estrutura da família. E qual é a posição da igreja? Qual é a nossa posição? A nossa posição é de exercer autoridade sobre os demônios para que eles saiam da nossa casa, saiam da nossa família, saiam da nossa nação, para que nós venhamos a viver uma vida com Deus e uma vida em obediência. Porque Jesus convocou os seus discípulos e deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, para que a humanidade pudesse ter paz. Irmãos, as enfermidades tiram a paz, a corrupção tira a paz, as dores tiram a paz, o lar destruído tira a nossa paz. E os demônios usam de todas essas artimanhas para tirar a nossa paz. E por isso Jesus então deu essa autoridade, nos deu esse poder para que nós possamos, irmãos, trabalhar para Deus, para que a humanidade possa resistir e ser salva por Ele. E isso nós precisamos entender. Os demônios têm agido e nós temos então essa autoridade. Temos essa autoridade, mas para exercer essa autoridade precisamos estar em obediência para saber o tempo, a hora direitinho para levar a boa nova sem frustração, sem corrupção da palavra, sem adulteração da palavra, que é o que nós temos visto muito por aí. Nós temos visto falsos pastores, falsos mestres, ensinando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas eles fazem sinais, expulsam demônios, curam enfermos, mas não ensinam a obediência. Então, meu amigo, minha amiga, que nós venhamos a estar buscando a obediência sobre tudo. E quando vier a oposição, porque ela vem, você pode, na autoridade do nome de Jesus, expulsar o demônio e ele vai sair. Então os demônios, eles existem, mas eles podem ser mais numerosos do que toda a humanidade junta, podem ser mais fortes que todos nós juntos, porém, aquele que está em nós
é o Senhor, né? E nós podemos tudo. Nós não precisamos nos amedrontar, intimidar, não. Nós podemos vencê-los no nome de Jesus. Como nós já falamos no começo sobre a ação de demônios com as doenças, vamos dar mais uma pincelada, vamos reforçar, porque é muito importante isso, né? As doenças tiram a paz, né? Tanto daquela pessoa que está enferma, quanto da família e dos amigos que estão com ela. Muitas pessoas têm a sua vida até mesmo conjugal abalada por causa de uma enfermidade. E aí nós vamos então tratar mais uma vez sobre o que nós chamamos de parasitismo. Bem, primeiro eu quero falar que nem toda doença é sinal que há um demônio dentro da pessoa, tá? É muito importante que a gente entenda isso. Quando a gente fala de parasitismo, fala de espírito de enfermidade, aí às vezes a pessoa fica propensa a acreditar que todas as doenças elas são decorrentes de uma ação do diabo. E não é bem assim, tá? Muitas doenças existem porque o homem pecou, o homem caiu e com ele veio a morte. E com a morte veio a degeneração do nosso DNA. O corpo do homem não é mais resistente como era no princípio. O corpo de Adão era um corpo imune a qualquer tipo de dor, qualquer tipo de doença, mas o corpo do homem foi mudando, né? Nós fomos mudando e hoje nós saímos ali fora, bate um vento frio e ficamos resfriados, né? Então nem toda doença deve ser encarada como uma ação dos demônios. Pode também haver uma doença que não é uma ação direta dos demônios, mas seja também um rastro, né? Uma ação do demônio no ambiente, enfim. Mas nós já falamos, quando tratamos de opressão, e agora vamos falar de novo, sobre o que há de mais comum, né? O mais comum é a relação do parasitismo espiritual. O parasitismo espiritual revela a presença de um hospedeiro de um parasita. O hospedeiro, né, no caso, ele pode ser o próprio homem quando existe uma possessão, e aí o homem está doente porque o demônio entrou nele, ou o hospedeiro pode ser uma bactéria, um germe, um vírus, tá? Então a gente tem que entender isso, tá? O demônio, ele vai trazer uma doença, trazer enfermidade. Toda pessoa que sofre com um demônio, ela é uma pessoa doente. Toda pessoa que é possuída por demônios é uma pessoa doente. Mas nem todo doente é possuído por demônios, tá? Mas toda pessoa que tem um demônio dentro de casa, tem um demônio dentro dela, é uma pessoa doente. E aqui nós falamos também sobre parasita. E o parasita, irmãos, ele pode ser, como nós falamos, nós explicamos, o parasita sendo o demônio, como também podemos entender, como alguns teólogos também entendem, o parasita não como demônio, mas como aquele que vai transmitir a doença para o hospedeiro, ou seja, para o homem, tá? Então o importante é a gente entender essa relação. Existe o hospedeiro e existe o parasita. O parasita pode ser o espírito de enfermidade dentro de um vírus, e o vírus é o hospedeiro. Ou o hospedeiro é o homem, o parasita é o vírus, a bactéria, e esse parasita traz no seu DNA o espírito de enfermidade, que é o demônio. Tá? O importante é a gente entender isso, porque muitos vírus, muitas bactérias, muitos fungos existem e sempre existiram e nunca causaram malefício ao ser humano. Aí de repente sofre uma mutação. Na verdade não houve mutação, apenas o demônio entrou naquele vírus e aí provocou o mal. Parasitismo é uma relação interespecífica que ocorre entre espécies diferentes, onde apenas uma espécie é beneficiada, o parasita.
através do prejuízo causado em outra espécie, o hospedeiro. Então o homem, ele é infectado e sofre por causa desse parasita, né? Que, como eu disse, pode ser o vírus, a bactéria, como também pode ser o demônio, que fica dando gargalhada do nosso sofrimento. Tá? Então nós já estivemos falando sobre isso, estivemos agora aqui só dando uma pincelada. Eu quero ainda mais um pouquinho falar que através de diversas doenças o diabo tem prendido as pessoas num deserto de sofrimento. E Jesus não suporta ver esse sofrimento. O Senhor Deus, ele não quer nos ver sofrendo. É por isso que ele veio para libertar, né, e trazer o conhecimento de uma vida de abundante paz. Irmãos, existem alguns tipos de câncer, existe também a AIDS, existem algumas viroses. Tudo isso que existe aí, existe para tirar a alegria do homem. E aí o único que se alegra com isso é o diabo. Mas nós, irmãos, nós podemos ter a certeza que o Senhor, ele quer quebrar todas essas cadeias de demônios, todas essas pragas, todo esse mal. O Senhor Jesus Cristo, ele quer destruir isso para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos uma vida abundante. Demônios e o fim do mundo. Irmãos, diversas culturas estudam esse eminente fim do mundo. A Bíblia nos fala sobre o dia do juízo, o dia em que todos terão que comparecer diante de Deus para receber o veredito, culpado ou inocente. Todos nós receberemos a absolvição se estivermos do lado de Jesus, ou a condenação se nós não tivermos aceitado Jesus como nosso Senhor. Por quê? Porque a condenação, ela é o veredito para todos aqueles que seguiram a rebelião de Satanás. E aí terão o mesmo destino. E nós, como seguidores de Jesus, então estamos livres dessa condenação. O apóstolo João recebeu de Jesus Cristo uma grande revelação sobre o que ocorreria no fim do mundo. Essa grande revelação ele eternizou no seu livro que chamamos de Apocalipse. Lendo Apocalipse, você vai entender um pouquinho sobre o fim do mundo, né? E o destino dos demônios, de todos aqueles que seguem as suas ordens. Há muitas pessoas que negam que haverá arrebatamento, que haverá também período de tribulação, que haverá juízo final. Mesmo que muitos não creiam, Deus permanece sendo Deus, o arrebatamento virá, o mundo sofrerá com a tribulação e depois também haverá o juízo final. Irmãos, se vocês estiverem lendo o livro do Apocalipse, vocês vão entender isso. Nós vamos estar falando mais sobre esse tema quando estivermos tratando da aula de escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Mas é importante que nós venhamos a tratar nesse momento, quando falamos de fim do mundo, que será o destino dos demônios. E infelizmente muitas pessoas hoje estão caindo no inferno e mais à frente estarão indo para o mesmo lugar que os demônios, ou seja, para o abismo, para o fogo e enxofre. Depois da tribulação, Cristo voltará à terra com seus santos e inaugurará o reino milenial. E após isso virá o juízo final, onde Satanás, os demônios e todas as pessoas que permanecerem desobedientes serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Essa será a morte final. Então, irmãos, é importante que a gente saiba que os demônios são reais, que Jesus também é real, que o fim do mundo vai acontecer, antes dele acontece o arrebatamento, acontece também a tribulação, acontece o reino milenial de Cristo, e aí sim vem o juízo final com a morte final. Voltando a falar escatologicamente do período de tribulação, temos esse período como o dia esperado por Satanás. Será um tempo onde ele e seus agentes terão total liberdade para agir na terra. É o que os demônios querem.
Eles hoje não podem fazer o que eles querem, mas durante a tribulação eles farão aquilo que eles querem fazer, que eles sempre desejaram fazer. Serão dias de muito sofrimento. Virão grandes doenças, virão pestes piores do que as que nós enfrentamos hoje. O Apocalipse fala sobre escorpiões, fala sobre todo esse tipo de sofrimento, irmãos. A questão chave é que esses demônios, literalmente, eles virão sobre toda a terra e receberão liberdade de movimento. Literalmente, a terra se transformará no inferno. Hoje algumas pessoas falam, o inferno é aqui. Durante a tribulação, o inferno vai ser aqui. Porque os demônios vão se mover sobre a terra de uma maneira que eles nunca tiveram essa liberdade. Então, irmão, nós precisamos saber o que é que as pessoas vão enfrentar. Precisamos falar, precisamos alertar, porque muitas pessoas não vão nos ouvir agora, mas quando isso tudo acontecer, elas poderão, né, se lembrar, olha, foi pregado assim, e quem sabe, né, podem vir até mesmo a se arrepender. Olha, não há verdade nos demônios, nem agora e nem no fim do mundo. Eu quero dizer novamente que como eles não falam a verdade, eles mentem sempre, tudo que eles dizem que são, dizem para amedrontar mais ainda as pessoas. Eu disse e digo novamente, não acredite no nome que eles dizem que é o nome deles, porque eles estão mentindo para te amedrontar, para dar a ideia de onipresença, que eles podem estar em vários lugares. Sabe? Exus, orixás, caboclos, guias, santos, potestades, não importa o nome deles, são demônios e agem sob a direção do líder deles, e nós temos autoridade e poder para expulsar qualquer um deles. Quando o Espírito Santo conduziu os salvos ao encontro de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai se retirar da terra. Não quer dizer com isso que o Espírito não estará mais aqui, porque o Espírito está em todo lugar. O Espírito Santo, ele habita em todo lugar. Para onde eu irei da tua face, Senhor? Nem no inferno estaríamos livres, ou melhor, estaríamos longe de Deus. Mas ele não vai mais estar agindo. Ele vai se reservar o direito de não agir mais. É como se ele virasse as costas. Então, irmãos, vamos lutar para que não sejamos encontrados em falta naquele dia, porque será um dia de muita dor e de muito sofrimento. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Nós vamos dar uma pincelada aqui, vocês vão estar recebendo uma orientação mais detalhada quando estivermos tratando de batalha espiritual, mas e também na apostila de escatologia. Bem, o dragão, o anticristo e o falso profeta. É esse governo no inferno, né? É o triunvirato de Satanás. O dragão é o diabo. O anticristo é a besta, que é um demônio de elevada patente na hierarquia do inferno. Já o falso profeta, algumas pessoas pensam que é um homem, mas não é. O falso profeta é um outro demônio que trabalha na área da religiosidade, criando heresias e operando sinais que enganam milhares de pessoas. Né? Esse falso profeta é uma potestade do inferno. Tá? Então esses são os três maiores demônios do inferno. O dragão, que é o próprio diabo, né? O anticristo, que é a besta, e esse outro demônio, que é a maior de todas as potestades, que é o falso profeta, que é responsável pelas heresias e pelas falsas religiões. Tá? Então nós vamos estar falando mais sobre isso na apostila de escatologia e também na de batalha espiritual. Hierarquia do inferno. Muitas pessoas acreditam que o inferno é uma bagunça, que não há nenhuma ordem no inferno, que é apenas um lugar de sofrimento. Nós estaremos novamente tratando desse assunto na aula de batalha espiritual. Porém, eu quero estar falando com
cada um de vocês sobre essa ordem no inferno. O diabo ele desenvolve uma hierarquia de comando, onde ele, né, o Lúcifer, o diabo, o dragão, a serpente, ele é o líder máximo, ele é o governante do inferno. E abaixo dele está o anticristo e o falso profeta. Como nós falamos há pouco, né? A besta e a maior de todas as potestades, que é o falso profeta. Depois deles, nós temos os principados, que são grandes demônios que têm governo sobre as nações, que também trabalham em conjunto com as potestades, que vão agir na religiosidade, no misticismo, trazendo pragas, violência, etc. Além desses grandes demônios, também tem no inferno os dominadores, que são demônios que trabalham para governar as vontades humanas, né? Trabalham ali trazendo distorções na moral, distorções na família, né? São esses dominadores, dominam a mente do homem para que eles façam coisas que vão autodestruir suas vidas. Além desses, existem também as forças espirituais do mal, que exercem ação direta na vida das pessoas. Esse governo é mais restrito, né? São governos sobre bairros, sobre ruas, são demônios de baixa patente, né? São soldados do inferno. São muito numerosos e agem na vida das pessoas para uma ação rápida e direta para a destruição. Satanás, então, é o líder dessa hierarquia e nós podemos entender, então, que o inferno trabalha de uma maneira organizada. Concluindo, meus amados, há uma guerra acontecendo agora mesmo entre Deus e o diabo. Deus tem o exército dele, os anjos, e o diabo tem o exército dele também, são os demônios. Antes de começar essa guerra, o diabo e seus demônios pertenciam ao exército de Deus. Se rebelaram, né, e estão em guerra até os dias de hoje. O diabo e seus demônios foram julgados e condenados por Deus e esperam o dia que serão destruídos, ou seja, o dia que Deus irá exercer, né, o seu juízo. A sentença será aplicada. Eles sabem que não podem fugir da justiça divina e por isso trabalham para levar com eles o maior número de pessoas possível. Os demônios sabem que Deus ama a humanidade. Deus ama a mim e a você. Os demônios sabem disso. E eles também sabem que Deus sofre quando qualquer um de nós se joga para a destruição. Por isso, os seres malignos, os demônios, eles continuam agindo contra a humanidade para impetrarem sofrimento a Deus. O alvo deles não é o homem. O alvo do diabo não sou eu nem você. O alvo deles é Deus. Eles não podem lutar contra Deus. Então eles lutam contra o homem. Eles não têm como atingir a Deus. Então eles atingem a mim e a você. Nós seríamos destruídos por completo. E nem saberíamos de onde estaria vindo o ataque. Mas Deus nos enviou o seu Filho para tirar-nos das garras do pecado. Hoje, eu e você, né, nós, a igreja do Senhor, temos condição de resistir ao diabo, pois recebemos autoridade pelo nome de Jesus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Meus amados, minhas amadas, vamos permanecer na fé e combater o bom combate. Estamos em guerra, não enxergamos os nossos inimigos, mas identificamos suas estratégias e conseguimos ver o que já fizeram no passado. Estamos em guerra e nos guardamos em Deus para a vitória. Deus abençoe a todos.